ontem nós tivemos o primeiro dia, né, do julgamento do Núcleo 1, nós tivemos a fala do relator, de Moraes, a fala do PGR, Gonê, os 4 primeiros defensores e outro. Quando a gente entrou no ar agora, estava na hora da sustentação oral do advogado do Walter Braga Neto. Eu queria te perguntar, Marcílio, com o seu olhar de jurista, de experiente, se tem algo a destacar nessa primeira parte do julgamento. Olha, nesse momento, né, a gente está ouvindo, ontem ouvimos a PGR, ouvimos um relatório do ministro Moraes, como de costume, no lugar de ler um relatório, ele acabou lendo uma peça de acusação, né? Então, até o próprio Gonê parece que era um estagiário ali dele, né? Depois foi dada a voz ao Gonê para falar o que o Moraes já tinha dito. Mas hoje os advogados têm se manifestado. Eu acho que a fala, sobretudo dos advogados do Bolsonaro, hoje foram o destaque do dia, né? Então, e falaram coisas que realmente são bastante relevantes, né? Nós tivemos 2 pontos que eu destacaria das falas dos advogados, que são, em primeiro lugar, nós não tivemos acesso à íntegra dos autos. Pô, isso é gravíssimo, né? Você não tem acesso à íntegra dos autos, é muito sério, e não é o primeiro advogado que reclama disso. Aliás, eu próprio não tive acesso à íntegra dos autos, quando em 2019 iniciaram-se esses inquéritos todos com o caso da censura à revista Cruzoé. Até hoje eu não tive acesso à íntegra dos autos. Então eu posso confirmar que isso é um modus operandi lamentável desde há 6 anos que acontece no país. Se você não tem acesso à íntegra dos autos, como é que você defende alguém que está sendo acusado por uma pessoa que teve acesso à íntegra dos autos e que vai ser julgado por alguém que teve acesso à íntegra dos autos? Então, enfim, claro que há uma disparidade, né? É mais ou menos como você pensar, tem aqui um campo de futebol e você sabe para onde você ataca, você está enxergando o gol, mas eu não. Bom, então não tem jogo, é algo viciado. Então isso é muito ruim. E o segundo ponto, que foi levantado pela defesa do Bolsonaro, é que a minuta, e esse é um ponto muito importante, que a minuta, tal minuta do golpe, de que tanto se fala, não é minuta de golpe nenhum. Nós temos ali a minuta de uma decretação, de uma possível decretação de estado de sítio ou de defesa. Estado de sítio ou de defesa são institutos que estão na Constituição. Ninguém dá um golpe com a Constituição. O golpe é a perversão da Constituição. Então não tem como usar a Constituição para dar um golpe. É óbvio isso. E, além disso, o estado de sítio e de defesa, eles pressupõem, para ter validade, a autorização do Congresso. O Congresso precisa autorizar para o estado de sítio ou de defesa ir adiante. Então, quer dizer, era um golpe com o Congresso ia autorizar o golpe? Como é que a gente pode conceber isso? Se o Congresso ia autorizar o golpe, assim, claro que ou não faz sentido, ou precisa investigar o Congresso também. Então tem que investigar todo mundo, porque o Congresso estava por trás do golpe. Todo mundo ia dar o golpe. Só o Moraes não sabia do golpe, mas o resto estava todo mundo sabendo. Ele era um marido traído. Não faz sentido. É uma narrativa que não para de pé, e eu acho que esses pontos, sobretudo, foram bem levantados pela defesa, mas é um julgamento político. Não importa, eles estão levantando esses pontos para o futuro, para incubar uma nulidade para o futuro, não para hoje, porque hoje a gente sabe que é um julgamento de cartas marcadas e que todos eles, tanto o Bolsonaro quanto o núcleo duro do bolsonarismo, vai ser condenado pela primeira turma. Sobre o primeiro ponto que você levantou, Marcílio, sobre o acesso da defesa aos autos, Moraes destacou ontem em sua fala que a defesa não foi tolhida, né, das informações do processo. O que o Moraes diz é que ele deu acesso ao que importa, vamos dizer assim, em resumo, o que ele diz. Só que o que importa, não importa. Você tem que ter acesso a tudo. Não é o Moraes que vai julgar o que é adequado ou não dar acesso, né? Tanto que por exemplo, depois de muita reclamação, eles chegaram a entregar para a defesa alguns documentos que disseram que estavam apenas com a polícia. Mas isso não importa porque estava apenas com a polícia, esses documentos não foram usados. Não, esse juízo de valor do que interessa ou não para a defesa não pode ser do Moraes. Repito, pela mesma razão que eu disse antes, porque a PGR teve acesso a tudo. E o Moraes também. Então, se quem vai julgar ou quem está acusando teve acesso a tudo, a defesa também tem que ter acesso. E esse é o ponto. E aí, ainda, esses documentos complementares, quando chegaram à defesa, que até eram, sei lá, 7 teras, 70 teras, eu não sei nem o que isso significa em tamanho, mas até o advogado hoje mencionou que era um negócio gigantesco, que eles tinham 15 dias para ler aquilo. Pô, não dá para você passar uma vida lendo aquilo, imagina em 15 dias.
e se preparar adequadamente. Então, a gente teve uma PGR que se preparou com calma, um juiz que teve todo o tempo do mundo para preparar o seu voto, e uma defesa que teve que sair correndo. Isso não é justo, isso não é um julgamento jurídico. Não cabe ao Moraes escolher o que oferece a defesa e não pode oferecer à defesa parte dos documentos, um complemento dos documentos, e depois entregar lá 10, 15 dias apenas para que a defesa apresentasse sua manifestação. Por isso é muito ruim ter um ministro julgando, um juiz suspeito, altamente suspeito. Primeiro, porque não é suspeito em vão. Segundo, porque sendo suspeito, tudo que ele fizer vai ser colocado em questão. Então, custa muito caro ao país ter alguém suspeito, mas aí, se a gente também for falar, vai entrar por Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Edson Fachin, e aí a gente vai ter que desmanchar a Suprema Corte toda se a gente for falar de suspeição, né, Marcílio?